Estamos aqui com ele, Gabriel Matos. Gabriel, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Com certeza vai ser o primeiro de muitos, hein? Tomara, vai ser sim. Gabriel, vamos começar a falar de você, né? De onde vem essa sua relação com a comunicação? E quem é Gabriel Matos? Então, a minha relação com a comunicação começou bem antes de eu entender o que era comunicação. Então, eu sempre me encantei com a forma que as pessoas transmitem informação. Cada pessoa transmite de um jeito, tem uma entonação diferente, cria uma expectativa, conta uma história. Então, eu percebi quando eu era mais novo que a comunicação é a identidade nossa, traz muito de quem a gente é quando a gente fala. E isso me encantava quando eu era criança, assim, quando eu via, por exemplo, meu avô contando histórias de jogador de futebol antigo, a forma que ele falava, a entonação, as pausas, a emoção que ele transmitia. Então essas coisas assim que as pessoas trazem na comunicação me criavam muita expectativa, muita curiosidade. Eu nem sabia que isso era comunicação, mas com o tempo fui percebendo que isso se chamava comunicação. Então lá atrás, eu sou introvertido, né? E tem uma parte boa nisso, que quem é introvertido é muito observador também. Então eu sempre fui um observador de pessoas, eu sempre gostei de ver as pessoas falando, gesticulando, contando as coisas. E com o passar do tempo, isso foi se tornando algo que eu gostei de estudar cada vez mais e me aprofundar. E quando eu entrei na empresa como estagiário, é engraçado isso, porque eu me considerava um bom comunicador até. Na comunicação a gente resume com falar em público, né? Mas a comunicação é muito mais que isso. A comunicação envolve inteligência emocional, envolve assertividade, envolve empatia, envolve escutativa, envolve perfil comportamental, sistema representacional. Então uma série de coisas que estão dentro desse universo que se chama comunicação, que muitas vezes a gente resume para oratória. Mas não é só oratória, é muito mais que isso. Então quando eu comecei a trabalhar no mundo corporativo, eu tinha muita dificuldade de falar em público. Era a parte da comunicação que eu achava mais difícil, assim. E eu entrei na empresa, né, como estagiário, e olhando para agora que eu sou mais velho, olhando como eu era estagiário antes, claro, dentro daquele universo meu, eu tinha a minha imaturidade, não sabia muitas coisas, mas eu fazia um trabalho bom de comunicação e de liderança, assim. Falava com as pessoas de formas diferentes, transmitia mensagens para cada um de jeito diferente, respeitava as habilidades, respeitava os talentos, mas eu não era notado. Eu percebi que eu não tinha reconhecimento, que eu merecia pelo trabalho que eu fazia. Então eu pedi para minha supervisora na época para eu poder falar em público nos treinamentos que a gente tinha para desenvolver oratória. E aí eu comecei esse trabalho que demorou bastante tempo, porque a oratória sempre foi uma maior dificuldade minha. Estar no palco não era uma coisa que eu gostava, não era o que eu mais gostava da comunicação e da liderança. Eu gostava muito mais de estar nos bastidores, incentivando as pessoas, ensinando e enxergando talentos do que no palco. Mas eu tinha que fazer aquilo porque era uma parte da comunicação importante no mundo corporativo. E eu fui me desenvolvendo nisso. E eu era uma pessoa bem ruim para falar em público, com o tempo eu fui me desenvolvendo, e aí as pessoas começaram a gostar de me falando em público. E aí veio então a parte de, você não pode ensinar a gente a fazer isso? Foi quando eu comecei então a ensinar a comunicação e oratória. Primeiro mais oratória, porque foi o que me destacou. E isso é muito engraçado mesmo, porque a gente fala de oratória, né? Fala que é importante, tudo bem, todo mundo fala que é importante, mas realmente é importante, porque a oratória não me deu conhecimento. Quando eu entrei no mundo corporativo, eu era engenheiro, fiz engenharia, fiz mestrado, então me aprofundei muito na parte técnica, eu falava muito bem sobre o assunto, tinha experiência, bagagem, tinha resultados bons, mas eu não tinha um reconhecimento que eu esperava pelo tanto que eu sabia. Quando eu comecei a falar em público, e comecei a falar em eventos, em palestras, em congressos, as pessoas começaram a me respeitar muito mais. Então aquele reconhecimento que eu esperava que eu ia ter só com o conhecimento e a competência, veio com a oratória. Então a oratória não me deu conhecimento, ela deu visibilidade. E eu tenho certeza do que eu falo, realmente, para você se destacar e ter reconhecimento e ter uma percepção que você tem valor, a oratória é super importante. Então foi essa a minha jornada com comunicação e oratória. Começou com uma área que eu admirava muito e continuo admirando. Depois passou para oratória, que é a parte de falar em público. E hoje eu trabalho com comunicação, oratória e liderança dentro das empresas e para profissionais que querem melhorar essas habilidades.
Viu só? Olha, quase uma aula já, né? Só na primeira pergunta já é uma aula, né? Eu não empolgo porque eu gosto. Não, mas isso é ótimo, ótimo. porque isso prende, né? Sim. Sem dúvida nenhuma, para você ser um Verdadeiro. palestrante, né? Você conseguir segurar ali o seu aluno, o seu público, ali vendo você 2, 3 horas e tudo mais, te ouvindo, prestando atenção, você tem que no mínimo falar muito bem, né? Pra você, né? E cativa, né? Então aqui. Tô gostando, continua. Uma pergunta minha mesmo pra você. Qual a diferença hoje, né, de fazer uma mentoria com o Gabriel Matos e a diferença desses cursos, desses treinamentos comuns? Tá, uma boa pergunta. É engraçado porque assim, a comunicação ela é única, cada um tem a sua comunicação. E a comunicação mostra quem a gente é, mostra a nossa bagagem, nossas experiências, a nossa trajetória de vida. É uma identidade nossa que é transmitida através da comunicação. A gente tem mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro e cada pessoa é única. Sim. Cada pessoa tem uma comunicação única. Então assim, eu sempre questiono muito essa questão de método, metodologia, fórmula mágica. Porque como que você vai... Seria bom se fosse verdade. Como que você vai ensinar todo mundo da mesma forma, sendo que as pessoas são diferentes? O que funciona para mim na comunicação, para você não faz sentido. Correto. As técnicas que eu aplico na minha oratória, quando eu falo em público, para você às vezes não é mais adequado. Então, para mim, a mentoria é o ápice do ensino. É você trazer para o aluno, para o mentorado, aquilo que ele precisa. Não é trazer o que é importante para você, nem o que é fácil de ensinar. É trazer o que faz a diferença para o mentorado. O mentor, para mim, é aquela pessoa que ela enxerga os talentos do mentorado, que às vezes nem ele mesmo vê, e potencializa isso. Faz esse talento ser um diferencial na pessoa. E eu também questiono bastante porque eu adoro a internet, as redes sociais, vieram para ajudar muito. Só que hoje, se você olhar, todo mundo virou professor, mentor, coach, especialista. E eu fico me questionando se isso realmente faz sentido. Sim. Porque quando você vira... Para você ser mentor tem que ter resultado, você tem que ter algo validado, tem que testar muito. Para eu criar uma mentoria online, eu demorei 4 anos, 5 anos testando isso no presencial, para daí sim ter uma mentoria online que realmente funcionasse e entregasse o que eu queria. Para você fazer um curso, por exemplo, você tem que ter uma ementa, uma grade, uma estrutura curricular que realmente entregue o que você promete. Sim. Será que todo curso que a gente compra realmente é eficaz? Será que todo curso que a gente compra realmente entrega aquilo que promete? É algo que eu sempre me questiono também do digital, né? A gente às vezes não para entender se realmente o que a gente compra é entregue. Então o digital ele democratizou a educação, mas a gente tem que ter cuidado de selecionar o que realmente é bom. Então a mentoria, ela entrega para a pessoa tudo que você aprendeu, os resultados que você teve, o que você ensinou, os alunos que você teve, as experiências antigas, as experiências atuais, e você traz isso para a pessoa de uma forma que faça sentido para ela. Então é um ensino personalizado. Para mim é o ápice da educação e é o que realmente transforma. Difícil é achar mentores que realmente tenham essa visão e tenham comprometimento com o crescimento do mentorado. Porque quando eu faço mentoria, meu comprometimento é com o resultado, não é com o número de encontros. Então eu faço um acordo e eu quero que a pessoa no final da mentoria ela tenha aquele resultado, ela cresça, ela chegue de uma forma e saia de outra. Para mim isso é muito mais importante do que o faturamento que eu vou ter. Isso é o que me move a fazer mentoria para as pessoas. É enxergar talentos e ver elas evoluindo e mostrar para o mundo o que elas têm de bom. Bacana, hein? O Gabriel, e hoje você vê mais pessoas com dificuldade em falar ou pessoas que falam demais? Eu vejo os dois, tá? Existe um desequilíbrio, né? As pessoas, elas às vezes falam de menos, porque elas têm um pouco de receio de serem, por exemplo, grossas, ignorantes, rudes, causar conflitos e acabam não falando sua opinião. Então elas não mostram aquilo que elas sabem, elas não defendem a ideia delas. Elas acreditam muito que o resultado fala por si só. Então eu fiz um bom trabalho, aquele bom trabalho por si só vai mostrar que eu sou bom. O reconhecimento vai vir naturalmente. Mas na verdade isso não é verdade. Na verdade deveria ser verdade, deveria ser, faz sentido sim ser assim. As pessoas deveriam ser reconhecidas pelos resultados. Mas o que acontece na verdade é que não é assim. Nós somos responsáveis por mostrar o que nós fazemos. E, infelizmente essa é a verdade. O GeoJ, que é um influencer, ele tem uma frase que ele fala isso, que até o Flávio Augusto repete às vezes: o mais famoso ganha do melhor. Então, se você tem que mostrar e criar percepção no outro do que você fez, mostrar suas entregas, o que você fez, o que você
as barreiras que você superou, como você superou aquilo, o que você fez de diferente que fez o cliente realmente comprar de você. Você tem que mostrar para as pessoas que foi feito. É isso que gera percepção de valor e é isso que faz você ser reconhecido e promovido nas empresas. Então quem fala de menos não demonstra isso, não deixa claro o que foi feito. Por outro lado, tem as pessoas que falam demais. Essas pessoas, elas acham que elas agregam, elas acham que elas transmitem conhecimentos que ajudam na discussão, mas na verdade elas acabam sendo pessoas que atrapalham. Então as reuniões ficam longas demais, as conversas não têm fim, as discussões não são eficazes, não trazem resultados, não trazem próximos passos. Então essas pessoas também têm que ter cuidado e aprenderem a sintetizar o que elas falam. Um exemplo bom disso é um mestrado, por exemplo. No mestrado, você fica 2, 3 anos estudando ali, faz um trabalho, um artigo, estuda, na hora de apresentar para a banca, você tem 30 minutos para apresentar só. São 30 minutos. E quando eu fui fazer o meu mestrado, eu falei, professor, nossa, mas pro meu orientador, né? Eu falei, poxa, mas só 30 minutos, um trabalho de 3 anos, 4 anos que eu fiquei estudando, por que eu não posso falar 2 horas, 3 horas? Ele falou assim, porque isso faz parte da sua avaliação. Quem conhece o que fez, sabe sintetizar de uma forma que fale só o que é importante, sabe transmitir só o que é mais importante para o público. E isso vale para as pessoas que falam demais. Falar demais não quer dizer que você fala bem, quer dizer que às vezes você passa do ponto e transmite mais do que você deveria. Então, o que tem que se buscar dentro da comunicação é equilíbrio. É você não ser quieto demais para passar despercebido, nem falar demais para ser inconveniente. Eu costumo falar muito isso pra Estela, né? Eu acho que a Estela veio isso na mente dela agora. Que o ficar quieto é de graça, né? As pessoas perdem muitas vezes a oportunidade de ficar quieto, porque às vezes você não domina o assunto. Porque pra mim é aquela pessoa que ela consegue sentar em todas as mesas, não é aquela pessoa que sabe todos os assuntos. É aquela pessoa que o quê? Se ela domina o assunto, ela abre a boca. Se ela não domina o assunto, ela observa e ela aprende. E hoje em dia é difícil você encontrar pessoas que você fala assim, na sua roda de 10 amigos, que você fala, esse daqui eu consigo colocar pra sentar em todas as mesas. Dá pra contar no dedo. Por quê? Tem aquela pessoa que ela acha que pelo fato dela ser sincera, ela pode falar tudo que ela quer, ela confunde, né? A falta de educação com a sinceridade. Que eu acho que hoje em dia as pessoas confundem muito isso. Você não perguntou, você achou que minha camiseta azul tá bonita? A pessoa chega e fala, viu, se fosse de vermelho, aqui listrado, ficaria melhor, viu? Daí a vontade que você tem de falar, mas eu não perguntei a sua opinião, né? Mas daí a pessoa fala, pô, mas estou sendo sincera. Então assim, a pessoa confundem muito isso, né? E eu falo isso, é uma das minhas frases, né? Além de eu falar que o mundo tá louco, todos os dias eu sempre falo isso pra Estela. Eu falo pra Estela assim, né? Eu falo assim, Estela, é impressionante de como as pessoas perdem a oportunidade de ficar quieto. Por quê? Você não precisa dominar vários assuntos, né? Tipo, eu jogo futebol, eu jogo beach tênis, a gente cuida de marketing, eu tenho uma clínica de fisioterapia, de estética, mas isso não significa que eu domino todos os assuntos que tem no mundo. Muita coisa eu sento na mesa e falo, sério? Eu tô aprendendo, porque eu não sei nem o que eu falo ali, né? Então você só escuta, você só aprende. Aí tem as pessoas que chegam a ser ignorantes e muitas vezes mal educadas, elas querem interagir, mas falando coisas que não tem nada a ver, e aí eu acho que entra muito onde você falou. Tem uns que falam demais, tem uns que falam de menos, mas eu acho que, tipo, hoje em dia as pessoas perdem a oportunidade de ficar quieta, né? Eu falo, Estela, lá, tá perdendo a oportunidade de ficar quieta, porque é de graça. É que quer, de alguma forma, falar alguma coisa. Aparecer, e eu acho muito interessante, tipo assim, eu até escutei isso da Monique, que é a proprietária da Outfit. Quanto mais longe vem o elogio, melhor. Porque hoje em dia você vê tudo assim, porque eu, isso me irrita numa tal forma, porque tipo, quando você é bom no que você faz, deixa a pessoa mais distante te elogiar, assim, você tem que ficar muito feliz, fala, aquele que mais te conhece, porque os de perto também tem que tomar cuidado, né? Exato, e assim, hoje em dia você vê muita gente assim, então você tá batendo um papo com a pessoa, não, porque eu, é tudo ela, entendeu? Aí você cita assim, viu, você viu que legal o vídeo do fulano? Eu vi, mas você viu o meu? Sabe assim, tipo, você viu, você tá falando, você não tô falando do meu, não tô falando do seu, tô falando daqueles, eu vi, tá legal, mas o meu, e eu acho que isso, tipo, é aquela coisa, a pessoa precisa se afirmar o tempo inteiro, né? Então você que tá nesse mundo aí, eu acho que pra você é pior ainda, muitas vezes,
que a pessoa quer desenvolver algumas coisas, mas outras coisas você já tem que falar, meu Deus do céu, ok, eu vou desenvolver, mas algumas coisas já tem que tirar em você que tá errado, né? Você tem que ter um controle muito bom disso. Essa do elogio foi muito boa, essa frase. Quanto mais longe vem elogio, melhor. Nossa, sem dúvida nenhuma. E faz, porque se você parar pra pensar, a pessoa mais distante de você tá te elogiando, você fala, opa. É uma admiração real. Exato. Interesse, né? Interesse. É bem isso. Na sua opinião, hoje em dia, é uma autoridade para ser um líder. O que você falaria disso pra mim? Porque todo mundo acha que é líder hoje em dia, todo né? mundo acha que é líder. E trabalham para ser líder e se afastam da liderança. Exato. Porque a liderança é uma coisa muito bonita de se falar, assim, de se ver, sabe? Não tem a ver com cargo. A liderança, o líder, é aquela pessoa que ela... Poxa, é bacana de ver, assim, quando você olha nos bastidores, você vê muitos líderes. É aquela pessoa que nós queremos perto. Quando ela está presente, você não percebe tanto assim. Mas se ela não está, você sente falta. Parece que falta uma peça, parece que alguma coisa está incompleta, falta aquele encaixe para dar certo. O líder, ele transforma desafios em aprendizagem, ele enxerga potencial nas pessoas e desenvolve esses potenciais. Ele enxerga talentos que às vezes nós mesmos não enxergamos na gente. Ele enxerga esse talento e ajuda você a potencializar esse talento para mostrar para o mundo aquilo que você tem. Ele sabe se colocar no papel certo. Às vezes ele é o ator principal, às vezes ele é bastidor, às vezes ele é plateia. Ele não é a pessoa que fala mais, não é a pessoa que fala mais bonito, não é a pessoa que quer sempre o status, ele quer o bem do time. Então, para mim, a liderança real, sabe? Aquela que você fala, poxa, essa pessoa é um líder. É lindo de se ver, é lindo, é motivador, inspira as pessoas. E nós escolhemos o líder, não precisa se impor. Nós queremos essa pessoa aqui. Nós queremos ele aqui porque com ele é melhor, com ele é mais legal, com ele é mais divertido, com ele eu aprendo mais, com ele eu entrego mais, com ele eu me dedico mais e com ele tem mais resultados. O que é muito similar com um grande comunicador também. O grande comunicador não é a pessoa que fala melhor, não é a pessoa que fala mais bonito, nem que tem mais conhecimento às vezes, mas é aquela pessoa que na mesa aqui é a que vai ser melhor ouvinte. É a que você vai ter prazer em contar alguma coisa porque ele sabe te ouvir, sabe perguntar da forma certa, e extrai o melhor de cada um com perguntas inteligentes, conduz sem se impor, comenta quando precisa, sabe exatamente o papel dele. O papel do comunicador é agora estar nos holofotes, porque às vezes como comunicador você vai estar nos holofotes, vai estar em você as luzes, você vai ser o palestrante que vai ser admirado por todos. Às vezes você é o ator principal, às vezes você vai estar no bastidor, apoiando o ator principal que está ali na frente. E às vezes ainda você não vai ser nem o ator principal, nem o bastidor. Você vai estar na plateia, aplaudindo aquele comunicador que naquele momento é a pessoa principal. Então, essa maturidade do comunicador se compara muito com o líder. Um grande líder é um grande comunicador. Eu nunca vi um grande líder não saber se comunicar. Você pode ter um grande comunicador que não é líder, porque a liderança exige alguns outros papéis. Mas um líder é um grande comunicador. Então, para mim, isso que faz um líder ser um líder real, sem cargo, mas por atitude mesmo. Uau, né? Cada pergunta é uma aula, né? Cada resposta. Eu me empolgo um pouco porque não, mas isso é ótimo. Legais, que eu gosto de falar. Isso é ótimo, a gente gosta. Ô Gabriel, e por que hoje tantos profissionais competentes acabam não sendo reconhecidos? Isso acontece porque as pessoas, elas acreditam muito no que eu falei no começo sobre o resultado que fala por mim. Então a gente às vezes faz um trabalho excepcional, entrega muito, sabe que fez um resultado diferenciado e entregou um resultado diferenciado e espera do outro reconhecimento. Só que isso não vem naturalmente. É muito comum o reconhecimento não vir naturalmente. Por isso que muitos profissionais que se capacitam, estudam, sabem mais, se aprofundam, quebram paradigmas, ensinam pessoas, não são tão reconhecidos assim, se eles não colocam na cabeça deles que eles precisam criar percepção de valor no outro. Seja no líder, seja no cliente, seja na empresa, seja em casa. Você precisa, através da sua comunicação e da sua oratória, mostrar aquilo que você fez. Isso não é arrogância. Parece às vezes que é, mas não é. Faz parte do ambiente corporativo, faz parte de você mostrar aquilo que você fez. Então, isso acontece demais. As pessoas fazem muito, mas não sabem mostrar o que fazem. E aí você vê pessoas que entregam pouco e mostram muito o que fazem. E aí elas são reconhecidas. E é o que o Martin Luther King falava, né? O que me preocupa não é o grito dos ruins, é o silêncio dos bons. Os bons ficam quietos, não falam nada. Aí os ruins vão lá e falam demais, apresentam demais, falam bem, são bonitos, têm perfil legal,
são bem vistos e são mais reconhecidos. E o bom, que carrega todo mundo, não é reconhecido. Então essa é a grande questão da comunicação, uma das coisas que me fez falar de comunicação e oratória. Eu não sou o que fala melhor, eu não sou o que fala mais bonito, mas eu sou a pessoa que me preparou para conseguir falar em público e ajudar as pessoas que realmente têm muito talento, mas não fazem isso. E esse é a grande causa das pessoas boas não serem reconhecidas. Elas não saberem comunicar aquilo que elas fazem. E hoje tem muitas pessoas que não conseguem, né? Demais, demais. E como que é a habilidade de poucos. E como que funciona, Gabriel, os seus cursos, as suas mentorias? Elas são individuais, elas são em grupos, são empresas que te contratam? Como que funciona? Hoje eu trabalho com mentorias individuais ou grupos pequenos, tá? Então eu faço para empresas eu faço treinamentos, palestras e mentorias, mas assim dentro de uma jornada de aprendizagem. Então o que transforma é a mentoria? Tá? A palestra é para você gerar reflexão nas pessoas. Uma palestra que traz questionamentos, traz reflexões, quebra paradigmas e faz você sair do seu status hoje para pensar numa coisa diferente. Isso é palestra. O treinamento aprofunda em algumas coisas alguns pontos importantes da comunicação. Então aprofundo mais de 1 a 3 dias. E a mentoria é onde você vai ter transformação mesmo. Que aí eu pego o profissional, a gente entende o que ele é hoje, onde ele quer chegar, as dificuldades dele, e o conteúdo vai sendo passado de encontro a encontro até que ele atinja o resultado dele, seja oratória, seja comunicação, seja feedback, seja gestão de conflitos, seja posicionamento. Então isso vai sendo treinado encontro a encontro. Então eu faço isso para pessoas, para profissionais e para empresas também. E quanto tempo leva isso, uma mentoria? No mínimo 8 encontros comigo, 8 encontros de 1h30. Eu não tenho máximo, tá? Eu cobro pelo mínimo. Se eu precisar de mais encontros, eu vou fazer mais encontros até eu entender que a pessoa realmente já atingiu o objetivo dela. Geralmente 8 encontros Você acha que é o suficiente? É o suficiente. Para oratória, 8 encontros geralmente é suficiente. Para comunicação, que é um pouco mais complexo, pode ser que vá até 10, 12 encontros. E é bem aleatório o seu público? São geralmente empresários, pessoas de liderança de empresa ou pessoas que estão querendo chegar na liderança. Empresários, porque assim, se você pensar, o gestor, o empresário, quem tem negócio, ele é sozinho. Então, o empresário hoje, ele sofre pressão do mercado, dos fornecedores, dos bancos, da economia, dos clientes, e abaixo tem um time. E esse time ajuda sempre? Não. Também cobra resultado, também cobra aumento, também cobra reenquadramento de cargo, também cobra aumento de salário, e férias, e faltas. Então tem pressão de baixo para o empresário e pressão de cima também. E para essa pessoa, o que se exige? Inteligência emocional, comunicação assertiva, tem que ser falar bem, tem que ser boa oratória, tem que ser perfeito ainda com todo mundo. Porque se essa pessoa que erra, o que acontece? Todo mundo aqui está pronto para criticar também. Para apontar o dedo e falar, tá vendo? Eu sabia que não estava pronto. Tá vendo? Não sabe lidar com pessoas, não sabe falar com pessoas, é um péssimo líder. Então o líder, o gestor, o empresário, o empreendedor, ele é sozinho hoje. Sofre pressão de baixo e de cima. O que muda uma empresa, o que muda numa organização através da comunicação? Quando você mostra para as pessoas que a comunicação é bilateral. É responsabilidade tanto do gestor quanto dos liderados. Na comunicação não tem cargo. Você pode ter um estagiário e ter uma comunicação tão boa quanto um diretor. Então quando você mostra para as pessoas que a comunicação não é só de cima que vem, é de cima, mas ela também vem de baixo. E aí você coloca os dois dos lados, quando você equipara a comunicação dos dois, e mostra que o gestor é responsável, o empresário é responsável, mas você também é responsável pela comunicação, as coisas começam a mudar. Porque a comunicação envolve empatia. Quando o time entende que o gestor ele tem problemas internos, externos, na corporação, em casa, e um dia ele não está bem, o que o time faz? Abraça isso. Ele não está bem hoje, mas eu entendo que ele não está bem hoje. E hoje é com a gente. A gente absorve isso. E o gestor, por outro lado, também, quando ele vê que o time não está bem, é hora dele mostrar a liderança e falar assim, o time hoje não está bem, hoje é comigo. E essa comunicação, quando os dois querem que dá certo, ela sim sempre vai ser assertiva. Então o que eu vejo que pode mudar o jogo das empresas é nós treinarmos não só o gestor, mas também os funcionários. E mostrar para eles que eles podem revolucionar a empresa através da comunicação, se eles entenderem que é responsabilidade dos dois. Então essa é a forma que eu costumo trabalhar. Uma curiosidade minha, depois que você treina a equipe, a empresa e tudo mais, você tem alguns feedbacks depois? Tem. O pessoal manda, falando que melhorou e tudo mais? Eu pergunto também. Você pergunta? Pergunto sempre, faço acompanhamento depois, de tempos em tempos, quando é mentoria, para entender o que ficou daquilo que eu fiz.
e são muito positivos. Por isso que eu continuo fazendo isso, porque eu vejo que tem resultado, as pessoas realmente evoluem quando elas têm um espaço para aprender e para discutir sobre isso. Porque também na empresa é difícil você ter liberdade para falar sobre comunicação com o seu gestor, por exemplo. Você tem que ter um espaço neutro, uma pessoa fora, para que ela entenda e seja um espaço particular, né? Onde você tem liberdade para falar o que você pensa. Aí começam a vir as evoluções. Então sim, tem feedbacks e eu preciso deles, inclusive, para melhorar. Na prática, hoje, né, você que já está nesse mundo aí muitos anos, o que você acha que as pessoas têm mais a dificuldade e até mesmo para chegar até você? Chegou até você, você fala, você já faz uma leitura, essa daí eu vou ter a dificuldade de, né, porque às vezes a pessoa tá te procurando, mas ela já chega com alguns vícios, né, mas é tipo assim, ó, só falta falar para você assim, eu sei que isso não é o certo, mas isso eu não vou mudar. Sim. Né? Tem muita gente que é assim. Tem muito gestor que é assim, que chega na mentoria e... Mas chega meio armado, não chega? Chega armado, porque é difícil ser gestor também nas áreas das empresas, é um ambiente hostil, porque a comunicação é muito contexto, né? Comunicação assertiva, o que tem que ser feito todo mundo sabe. Você tem que ser assertivo, você tem que ser educado, você tem que falar bem, você tem que se posicionar bem, você não pode perder a paciência, mas isso eu sei, mas como que você faz isso no dia a dia? Sim. É difícil fazer isso, porque a comunicação, eu aqui no podcast tomando café, conversando com vocês, eu sou muito assertivo. Na praia, também tomar água de coco de férias, também super assertivo. Mas agora, no dia a dia, numa empresa que tem resultado, tem que pagar conta, tem pressão de cima, de baixo, tem gestor cobrando, tem acionista cobrando, nesse ambiente hostil, ser assertivo é um diferencial gigantesco. E é isso que se exige do gestor. Então, quando a pessoa vem, geralmente ela tem problemas com a equipe. O gestor, né? Então, ele não está conseguindo dar feedback para a equipe. Tem muito conflito gerado, às vezes, por ele não percebe. Ele não está conseguindo dar feedback negativo para as pessoas também. Tem muita reclamação dele, porque tem empresas que fazem avaliação do funcionário e o funcionário avalia o gestor. Então chega para a gestão que tem muitas reclamações da gestão desse gestor. Então, primeiro as pessoas justificam assim, dizendo que não tem o que fazer de diferente porque o ambiente é muito difícil. Aí depois começa o trabalho. Então é difícil, vamos entender os motivos. Isso é difícil. Quais são os perfis da equipe? Quais são os problemas? E aí o gestor, quando ele vai conversando, a gente vai trabalhando com teoria, prática e técnica, ele vai melhorando. É absurdamente assim, visível a melhora que você enxerga. Então quando a pessoa busca oratória é um tipo de mentoria, quando ela busca comunicação é outro. Tá? Na comunicação o que eu vejo muito é isso, as pessoas acharem que não tem outro caminho. E tem outro caminho, para você falar com as pessoas. Empresa mais comunicação, você acha? Mais comunicação. Tem alguns cargos na empresa que precisam de oratória, mas são poucos. E que interessante essa pergunta que você fez. É muito mais difícil ser um bom comunicador do que ser um bom orador. As pessoas não enxergam isso, mas é verdade. Sabe por quê? Ser um bom orador é mais fácil porque você se prepara para o momento, vai lá, apresenta e vai embora. Então eu vou lá, preparei a palestra, fiz um roteiro, treinei em casa, fui lá, fiz a palestra, fui embora para casa. Depois começa a comunicação. Oratória é pontual. A comunicação é todos os dias. Se exige todos os dias. Então você vai ser exigido quando você não está bem, você não dormiu bem, seu filho não está bem, sua esposa brigou com você, você acordou mal, você está doente. E aí está a pressão, os funcionários cobrando e você tem que responder bem. Então ser um bom comunicador exige demais das pessoas. E exige todos os dias. Então nas empresas é muito mais forte a comunicação do que a oratória. Tem cargos que você precisa falar bem mesmo. Então, por exemplo, um diretor que faz apresentações mensais para muita gente, ali é oratória, não tem jeito. E eu trabalho isso também. Alguma pessoa da empresa que faz palestras técnicas, treinamentos ou palestras do produto, também é oratória. Um empresário que tem um produto que ele precisa mostrar para as pessoas, oratória também. Mas a oratória é importante às vezes, a comunicação é importante sempre. E a parte emocional hoje, você acha que tá complicado? É difícil também, conta muito. Uma parte foda, né? Porque é difícil. O emocional ali, né? A gente vê nós, até mesmo por entrevista. Às vezes a gente faz as entrevistas com os artistas. Então, tipo assim, às vezes a gente prepara, né? A gente estuda sobre o artista e tudo mais. Aí você tá ali, você vai entrar. Quando o empresário coloca a mão na porta ali, o segurança, ele fala,
você tem 2 perguntas, você não pode perguntar isso. Tipo assim, a sua entrevista inteira. Essa cara que, tipo assim, a nossa vontade de falar tchau, volto amanhã, sabe assim? E você tem que, você tem que ter um psicológico muito bom, você tem que ter, assim, a mente muito rápida pra você já criar. A gente já acostumou com isso. Nas primeiras a gente sofreu muito, né? Porque tem hora que, primeiro que assim, o artista, ele já tá, a gente já vê ele aqui assim, né? A gente não olha ele aqui assim, querendo ou não, mas você fala, mas o cara não é Deus, não adianta. A gente falar que a gente vai olhar o Neymar assim, é mentira. Você olha assim. Quando é um que a gente gosta, que a gente é fã. Nossa, é pior ainda. Meu Deus do céu. Mas você sabe que é muito louco o negócio, porque igual ela falou do mental, eu acho que o mental conta demais, né? Não, porque hoje as pessoas estão muito complicadas da parte emocional, você não acha que eu acho muito complicado. Mas você sabe que o que vocês estavam falando de conseguir mudar a entrevista, você tem um roteiro pronto, aí você vai lá, tem que mudar tudo, isso é talento, tá? Isso que eu também falo para as pessoas, que a gente também acostumou a dizer que tudo é treinável, mas tem talento. Sim. E o talento existe. Claro que para você ter sucesso, mais importante que o talento é você ter resiliência e ser apaixonado pelo que você faz, para você ter vontade de aprender. Isso é mais importante mesmo. Tem livros que dizem isso. Mas é diferente quando a pessoa tem talento. Se você me der para fazer isso que você fez, se você me der um roteiro, eu vou estudar o roteiro de perguntas. Se na hora de quebrar as minhas perguntas, talvez eu não tenha a mesma saída que você teve. Talvez eu vou ficar assim, poxa, então agora eu quero marcar outro dia. Eu vou fazer outro roteiro para aí eu consigo falar para ele. A gente já teve várias vezes essa vontade, viu? Olha, eu vou ser sincero pra você, a gente já teve várias vezes essa vontade e eu tenho, normalmente a gente prepara as entrevistas, mas aí eu falo pra ela assim, ó, eu vou perguntar isso, né? Então a gente vai se preparando, eu vou falando no carro. Tipo assim, eu falo 10 vezes que eu vou perguntar. 10 vezes, eu não consigo, eu mudo na minha cabeça, entendeu? Eu vou mudando. Então, tipo assim, quando eu pergunto, sai no final da entrevista, ela fala, nossa, mudou bastante, né? Porque assim, tem muita coisa que às vezes a gente quer fazer algumas coisas engraçadas. Então a gente pega Zé Neto e Cristiano. Os caras são gente boa demais, entendeu? Gente boa demais. Nós tínhamos preparado uma entrevista pra eles e fazer assim, uns 6 meses que a gente não tinha ido em show deles, que a gente não tinha visto eles. Quando eles chegaram, eles estavam muito magros, e magros bonito, né? Legal. Nós olhamos, daí ela já brincou com ele e foi espontâneo, fez assim, nossa, como você tá magro, né? E eles estavam só passando por nós. Ele falou, careta, né? Tipo, já zoou. Aí a Estela já fez a leitura, ela falou, vou mudar minha pergunta. Eu vou zoar com ele, eu vou brincar na entrevista. Só que daí você entende também que você fala que é uma pessoa que você vai conseguir brincar com ela, né? Porque tem artista que não dá, tem artista que você, tipo assim, você entra e fala, vai, vamos. Tipo, sabe, de tipo assim, a gente tá fazendo, e entrar e falar, ó, uma pergunta só e rápido, gente, a gente precisa subir pro palco. Você já desanima. E só de você olhar, você percebeu que pode brincar com ele ou você conhece antes? Você sabe, eu acho que eles são os artistas do sertanejo, a dupla mais querida do Brasil em termos de carisma, educação, generosos, total. Então assim, por exemplo, se eles chegam, tem um monte de fã, eles chegam igual, eles são nossos amigos, eles não são nem nossos colegas, a gente admira eles, então a gente fica em um lugar privilegiado que eles passam por nós. Então assim, eles chegam tipo cumprimentando, dando beijo no rosto, tudo mais, parece que eles são os nossos parceiros. O José filmando com as 2 câmeras, José enfiando uma câmera debaixo do sovaco, e esse cara querendo dar a mão pra ele, então, assim, e aí, entendeu? Então eles são extremamente simples, isso é raro, né? Isso é raro, tipo, eu sou fã do Luan Santana, não existe essa possibilidade, porque ele é blindado de uma tal forma que a equipe dele não deixa ter isso, entendeu? Não tem. Né? E foi muito legal, porque na hora ela fez a leitura, foi uma das entrevistas nossas que engajou pra caramba. E só que na hora a gente Só que na hora eu achei que eu tinha tomado fora, porque eu virei e falei assim, vamos conversar agora de dieta e treino. A sua dieta, seu treino é a mesma que a minha, que aplica na barriga? Aí ele falou assim, não, tô com personal. Não, e na minha cabeça eu já tava assim, não, eu preciso... Ele brincou antes da caneta, né? Só que aí na hora da entrevista ele falou isso, e aí a gente já pensou, como que a gente vai fazer esse corte, né? Porque vamos ter que cortar essa parte, né? Não vamos deixar o cara me dando fora, né? Aí ele falou assim, legal, né? Já passa o seu personal. Aí eu falei, então vou passar aqui, ó. Aí ele falou assim, meu personal é o Jairo Moljaro. E aí, mas assim, é o que eu falo pra ela, porque a Estela gosta dessas coisas descontraída, engraçada. Só que você tem que estar preparado, é o que eu sempre falo pra ela. Você tem que estar preparado.
tomou o corte, já emenda a outra e depois a gente corta a entrevista. Porque você corre esse risco. Olha pra você ver como é interessante, assim, né? Isso é talento. Porque se ela for ensinar alguém a fazer o que ela faz, como que você ensina isso? Não ensina. É muito da pessoa. Não ensina. É dela, é seu isso. Ela sabe fazer porque alguma coisa, ela consegue enxergar coisas que eu não enxergo, por exemplo. Sim. Com quem vai brincar, como ela vai brincar, o que ela vai falar, Exato. como ela vai mudar do que ela já pensou. Sim. E rápido. Então isso são esse talento, isso que é admirável nas pessoas. Cada um tem o seu. Sim. E é bonito de ver assim, nossa, eu olho essas coisas assim que parecem simples, e falando é simples, ela foi lá, ela brincou só, mas é tão complexo para você explicar que faz a pessoa ser única. Exato. Então, essas coisas que eu acho que são essência mesmo, essência, né? traz quem você é na comunicação. E é muito legal mesmo, porque ela é cheia de querer ter essas graças. E eu falo, meu, você vai preparada, porque você já tem que estar armada. Consegue, né? Você tem que estar armada, porque assim... A novela é a parte do sério, eu não consigo ser tão entendi. séria, entendeu? Ela vai, ela apresenta, se for pra mim apresentar, Ela traz a estrutura. Ela traz a estrutura. Aí eu tenho que ter a parte da Você é o... E ela gosta. E ela gosta. Só que assim, a gente corre-se o risco. Então eu super apoio. Ela fala, eu tô querendo fazer isso. Eu falo, vai embora, mete marcha. Eu falo, só que já vai preparada. Porque tem um artista que nem eles, que é acima da média, extremamente muito educado, extremamente gentil, gente boa. Tipo assim, o empresário tá no fundo assim, ó, fazendo assim, ele está quase fazendo assim, vaza, daqui a pouco eu vou. Entendeu? Então assim, e tem os malas, né? E assim, eles a gente já conhece e sabe que isso aqui é um ser humano. Tem aquele dia que pode acordar de ovo virado e não tá bem, né? Mas a gente corre o risco. Então assim, a gente pagou pra ver. E deu muito bom. Deu muito certo. Mas tem artista que não dá nem pra pensar em fazer uma brincadeira dessa, que assim, pro cara já é uma ofensa, entendeu? Quando Pro você cara já é uma ofensa. chega, no começo você já sabe se a pessoa vai te dar abertura pra isso ou não, né? Você sente, Tem artista que, tipo assim, você fala, oi, tipo, vai, vamos, uma pergunta. E é foda, porque imagina só, você tá preparado. Todo animado. Entendeu? Todo animado. Você fala, e aí, pode falar? Dá branco, entendeu? Não, e assim, dá branco. Quebra-gelo. Você esquece, a vontade de falar, não é pra mim não, é outra que vai entrar ali e vai fazer a entrevista, porque... E você espera por esse momento, entendeu? Então é uma pressão. Antes, eu não entendia quando as pessoas falavam isso. Hoje eu vejo, fazer entrevista com um artista aqui em cima é pressão, porque assim, muitas vezes o artista é extremamente humilde, simples, mas o assessor, o segurança, são mala. Entendeu? Então assim, tem mais isso é muito foda, né? É muito complicado. E aí você fica naquela tensão ali, aí você vai entrar, 2 perguntas, estão vindo. Não pode perguntar disso. Aí você pergunta, sobra alguma coisa na minha pergunta, né? É muito complicado. Você pode ver que a minoria pergunta coisa de vida pessoal, porque pode ter fora. E a maioria já fala nada de vida pessoal, nada disso. Aí você fala, eu que dou o corte. Aí a pessoa chega, qual é a sua experiência de hoje pro show? Fala que essa pergunta não dá. Não, e tem hora que tipo assim, quando vetam a gente de tudo, você não pode isso, você não pode disso, você não pode isso. Exatamente, qual a sua expectativa pro show de hoje? Né? Nós nunca fazemos esse tipo de pergunta, mas tem hora que dá vontade de falar, viu? Qual a expectativa, né? Dá vontade de lançar essa, né? Na pressão, você vai pro seguro, né? Isso não tem erro. Qual é o segredinho pra dar certo? Qual a receita do bolo? E assim, querendo ou não, na minha opinião, pro artista, é uma ofensa. Entendeu? Porque é uma pergunta muito comum, assim. Entendeu? Né? Não, e tipo, muita gente faz e, pô, o cara rala pra cacete. Entendeu? Qual a receita do negócio? Tipo, não tem receita, eu trabalho pra caramba. Você pega um grosso e leva lá, a receita eu trabalho pra cacete, né? Todo dia, viagem, pouco. Né? Então eu acho que eles dão aquela, né? Segurada. E confesso pra você que uma das minhas primeiras entrevistas eu fiz pro Pichote. E eu fiz essa pergunta. Mas a segunda não foi mais, né? Não foi mais. Ele foi bem, ele respondeu de boa. Foi de boa. Você deve sentir quando a pessoa precisa de uma ajuda ali pra... Mas já teve gente que não sentiu isso. Não teve nenhuma empatia. Nada. Você já passou por cada uma que você soubesse, ia passar seu contato e falar, vai lá com o Gabriel. Ele vai te ensinar a ser primeiro mais humano. Mas você sabe que até o que você falou de arriscar é muito perfil também. Porque, por exemplo, eu faço palestra há 15 anos. E ela sempre ficava muito nervoso, sempre. E as pessoas falavam, mas é a mesma palestra, mas eu sempre mudava alguma coisa. E pra mim, mudar uma coisinha já é um risco grande.
para você, muito menos do que você faz, tá? Mas mudar, sei lá, uma brincadeira que vai fazer, ou um exemplo que é diferente, para mim já era uma expectativa alta, então eu ficava nervoso por isso. E tem pessoas que arriscam muito mais e não tem esse nervosismo. Sim. Por isso que dá certo. Tá? Por isso que tem pessoas e pessoas. Cada um faz bem uma coisa. É um grande erro também você achar que você pode fazer palestra de tudo, mas não é assim. Que palestrante, isso é mentoria também. Que palestrante que você é? Você é um palestrante coach? Você gosta do palco, você vai lá, você tem energia, você faz brincadeira, você conta caso, você se empolga, canta, grita. Você gosta de fazer isso? Você é um palestrante coach. Você é um didata? Então você é mais contido, mas você explica bem, traz cases, aprofunda o assunto, tem uma didática fenomenal, simplifica o complexo. Então você é outro palestrante. Você vai encantar também, por outro jeito. Você é reflexivo? Mário Sérgio Cortella, dentro do Karnal, Paulo de Barros Filho, você traz questões filosóficas, faz as pessoas pensarem, tem uma fala mais pausada, também encanta. Você é engraçado? Você é um artista? Então você é um palestrante artista. Cada pessoa tem um tipo de palestra para fazer, cada pessoa tem um tipo de comunicação. O certo é você encontrar o seu, não copiar os outros. Eu já fiz isso errado, tá? Eu tentei já ser o Steve Jobs, o Mário Sérgio Cortella, aí deu tudo errado. Então, quando você acha o seu estilo, você é muito mais... você brilha muito mais. Esse é o seu brilho. Essa é a diferença de quando você se entende. É o autoconhecimento, no caso. Vamos de perguntinha polêmica pra ele agora. A gente sempre solta uma polêmica. Corta. Hoje em dia, né, com certeza, você é fã, você admira várias pessoas. Várias. Quem que tá em alta aí, né? Aquele que você admira e aquele que você fala assim, pô, é um cara bom, se destaca bastante, mas não é o meu perfil. Ah, tem. Quem eu admiro, tem vários que eu admiro. E eu admiro muitas pessoas do meu dia a dia também. Eu aprendo muito mais com as pessoas do dia a dia do que com as referências mundiais aí, né? Então, os melhores, Steve Jobs, que é o primeiro que eu assisti, que é fenomenal. Ele representa o storytelling, que é contar histórias. Ele é um monstro. Meio introvertido, com pausas longas, uma fala normal, mas cria um roteiro assim que encanta as pessoas, apresenta iPhone, vende. Fenomenal. O Mário Sérgio Cortella, que eu fui fã por muitos anos, teve uma época que eu assistia a palestra dele todos os dias. Todos os dias eu colocava lá, assistia 20, 30 minutos, todos os dias. Eu decorei as coisas que ele falava. Era fanzástico dele, ainda sou, mas agora eu ouço menos, né? Clóvis de Barros Filho, pela energia que ele fala, pela forma que ele convence, que ele mostra, que ele dá exemplo, simplifica também coisas complexas. Leandro Carnal, também outro monstro, que também tem vários raciocínios diferentes. Quem eu gosto, mas eu não sei fazer igual, não é meu perfil, é o Pablo Marçal. Essa sabe que eu falo, com certeza. Também o Pablo Marçal é bem complicado, viu? Ele é um gigante na comunicação. Exato. Ele é um gigante, assim, ele tem assim... o visionário, né? Visionário, timing de corte. Ele tem uma coisa assim que eu não sei, é dele também, talento, que ele responde muito rápido as perguntas. E de uma forma assim, eu não sei se você já entrevistaram ele. Não, eu fui num evento esse final de semana que ele está presente de tênis, mas eu vim embora antes. Eu fui num evento em Alphaville, eu jogo beach tênis lá, ele é de lá, né? E aí minha amiga me chamou e tudo mais, vamos, eu fui, mas eu vim embora antes. Mas ele ia estar no evento, confesso que eu fui, e eu costumo dizer que eu tenho uma resposta muito rápida, mas eu falo que com o Pablo Marçal eu nunca discutiria, porque eu me acho rápida, mas ele é um monte, entendeu? É louco o negócio, meu. Ele é tão assim preciso, né, que ele consegue fazer, ele dá respostas em cima da pergunta e que incomoda o entrevistado, por exemplo. Sim. Quando na época da eleição, tem várias vezes que eu peguei dele para dar exemplo, assim, nas mentorias e treinamentos. É absurdo, assim, ele consegue tirar a pessoa do sério. Sim. E ele não sai do sério. Sim. Ele vai uma atrás da outra, assim, sabe? Verdade, ele não sai, né? Não sai, mantém o equilíbrio dele. Nossa, é impressionante. E não tem como ele treinar aquilo. Ele deve treinar algumas coisas, mas tem coisas que na hora ele vai criando ali mesmo. Tem uma criatividade dele, né? Sim. Absurdo, assim. É muito rápido, Gabriel. A resposta parece que tá programado, ele parece um robô. Ele toma uma patada, ele dá duas. Ele toma duas, ele dá três. E aí é o que você falou, as pessoas vão se alterando. Ele vai tirando a pessoa do eixo. E ele vai ficando pleno, entendeu? E deve ser desesperador. É muito difícil. Deve ser desesperador. É difícil, né? dificílimo. E até os cortes que ele começou a fazer com o pessoal e tudo mais, ele deixa as pessoas confusas. Porque tem hora que a pessoa tá quase pegando ele, né? Que tá tipo quase fazendo a situação, né? Toda envolvida ali, fica ruim pra ele. Mas ele faz de um jeito que
virou um negócio, entendeu? Tá tudo a favor dele novamente. É muito louco o negócio. Eu acho que dá uma bugada na cabeça da pessoa e a pessoa não consegue nem entender o que ele tá falando mais. Não, eu falo, volta. Não dá tempo de você. Não dá tempo de você raciocinar. Não dá. Ele constrói muito rápido. Teve uma que eu vi que eu sempre. Esse corte eu até gravei dele. É uma entrevista, não foi corte. Mas que me marcou muito, porque eram várias pessoas perguntando contra ele ali, na época da eleição, isso. E aí tinha um entrevistado que era um cara bom, eu não lembro o nome dele, era um repórter muito bom, que gostava dele, gosta dele, quer dizer. E ele começou a fazer perguntas assim, e o Pablo, uma boa, respondendo, daí ele quis fazer meio que uma. Não foi uma acusação, mas ele quis mostrar, ele falou de uma notícia do Pablo que falava alguma coisa sobre condenação dele. Daí ele falou, você só viu o headline. Headline que fala, só viu a parte de cima lá. E pegou o entrevistador, assim, mexeu com ele. Sim. Então ele começou ele não conseguia sair disso. Ele fez o cara sair do sério com o comentário que ele fez. Não, foi que conseguiu. E é muito louco, porque assim, eu não sei o que ele estudou de lei, né? Eu falo, será que essa praga fez direito? Porque, tipo, às vezes ele fala assim, ó, ele fez direito. Você presta atenção no que você fala, porque isso tá no código 144, 177, não sei o quê. Eu falei, eu não sei se ele inventa esses códigos da onde ele tira, mas a pessoa já recua. Porque ele fala assim, se você não pedir desculpa agora, o código tal, eu vou te processar. Eu já falo, tá bom, desculpa, perdão. Não, porque depois o pessoal pensa, mas não fala isso. Porque não é possível que ele tenha, tipo assim, os códigos na cabeça e ele fala com uma certeza que você fala, vai dar ruim, desculpa, perdão. Onde eu assino? Onde vai desculpa? Falar o código, o número exato é uma técnica de passar credibilidade mesmo. Exato. Ele usa com maestria. Você viu aqueles 30 contra 1 que ele também sim. Também. E é muito bom isso, porque eu acho que ele já tem, né? Porque ele é muito bom. Então ele deve ter uns 10 códigos ali que ele deve saber de cabeça, que deve ser tipo assim, uns pontos-chave, né? Esse dá pra usar com um monte de coisa. E ele fala numa certeza que ele fala 144, 177, já bugou. Você não sabe se ele tá falando o número de um telefone, o que ele tá falando. É muito louco. E ele fala rápido, né? Ele consegue construir muito rápido, ele fala rápido, uma dicção boa, e vai construindo e falando, ele joga uma coisa, vai para outro assunto, puxa do outro, e assim, ele nessa parte ele é um gênio. Né? Eu consigo ver como ele treina isso. Não é treino, é talento dele. Talento. Ele sabe fazer, é dele. E você acha que pra linha dele, assim, você admira, mas não é uma coisa que... eu não sou... O seu perfil? Eu sou mais um perfil mediador do que um perfil agressivo de conflito. É o meu perfil, tá? Então, pra mim, não cabe muito na minha forma de comunicação. Ficaria estranho. É legal, eu acho interessante, para algumas coisas funcionaria bem. Pego algumas coisas dele, claro, eu uso, em doses homeopáticas, mas fazer como ele faz, eu não faria. Não cabe no meu perfil. Ficaria estranho. Ali tem que... Ficaria natural. Gabriel, todo mundo que tá te seguindo aí vai começar a seguir você agora, e todo mundo que tá te assistindo nesse momento, eu queria que você falasse aí pro pessoal o porquê, né? Hoje em dia eu vejo que muitas vezes a gente deixa as coisas para depois. Eu lidou com pessoas todos os dias, né, na minha empresa, no dia a dia, de amizade, de tudo, que tem a dificuldade da comunicação, dessa parte oratória aí, que, né, é um dom, mas muitas vezes esse dom pode ser também, né, trabalhado, né? Então, para o pessoal que está te assistindo aí, manda um recadinho, por que fazer uma mentoria, né, com o Gabriel Matos? Você que é gestor, líder, empresário, tem um time e usa a comunicação para motivar as pessoas, para gerenciar conflitos, para dar feedback e até para vender seus produtos, serviços, a mentoria vai te ajudar a entender melhor as suas dores e a entender os seus talentos. E através desse processo potencializar aquilo que você é bom e vai fazer você ser visto como um líder, como uma pessoa admirável. Isso vai fazer você ser um profissional muito mais respeitado e ter resultados muito melhores. É isso aí. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje. Se você ainda não é bom, o Gabriel Matos vai lapidar você aí, porque na vida a gente não é bom em tudo. Não, mas se você pega um mentor aí, alguém que pode guiar você, pegar na mão e falar, bora, vamos, eu vou transformar você no que você realmente quer. Quer aprender a falar em público? Eu tenho certeza que vocês podem procurar ele aqui. Ele deixou eu e a Estela aqui assim, ó, né, de boca aberta. Normalmente, né, deu uma aula aqui pra gente, né, nós tivemos uma aula, nós tivemos uma mentoria aqui hoje. Gabriel, de coração, espero que seja o primeiro de muitos. Foi uma delícia nosso bate-papo, dá pra ver
quanto inteligente você é, né? E a gente gosta disso, Sim. né? Porque a gente aprende em cada podcast que a gente Claro, faz. sem eu dúvida assisto nenhuma. vários que vocês fazem. Sim. é muito legal porque a gente aprende, né? E a gente gosta disso, porque dessa vida o que a gente leva, né? Então, quanto mais esses bate-papos que nós fazemos com os nossos convidados aqui, isso acrescenta muito para nós, né? Então nós fazemos questão de divulgar você na nossa página, de indicar as pessoas, porque muita gente pergunta para nós, né? certeza. A gente com certeza vai fazer aí questão de te indicar e eu tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos aí. Contem comigo sempre, estou à disposição.